Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as operações matemáticas, porque diferente, né, do que talvez as pessoas possam imaginar, né, a gente não tem o sinal do dividir e do multiplicar aqui no Excel como a gente está acostumado, como a gente conheceu na escola. A gente vai ver agora as 4 funções matemáticas, que é soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, lembrando que toda função, ou melhor, toda fórmula no Excel, ela começa pelo sinal do igual, obrigatoriamente ela começa pelo sinal do igual. Então, só para deixar bem definida aqui, então vamos só escrever aqui soma, para dizer que a gente vai fazer a primeira operação matemática aqui, que é a soma, e como eu falei, ela começa pelo sinal do igual. No Excel, toda operação que ele faz, todo movimento, todo comando que ele faz é baseado numa célula, na identificação de uma célula, então a gente precisa fazer referência a essa célula. Então, no caso aqui, eu vou somar, por exemplo, o número 5, que está na célula D2, e vou utilizar o sinal de mais, normal, e vou fazer referência a uma segunda informação que eu queira somar. Por exemplo, no caso, esse número 6 aqui. Clico em Enter. Então, perceba que ele somou o 11, né? E como dica, para você saber quais são as células que ele está pegando aqui, que ele está utilizando, utiliza o comando F2, e o comando F2 ele vai fazer uma auditoria, né? Ele vai fazer uma marcação, né, para que fique mais fácil a gente identificar quais são as células que ele está utilizando para aquela operação. No caso, ele deixa a célula D2 azul para identificar mais fácil, e a célula B2 ele deixa em vermelho para você poder diferenciar um. E aí quando você vai inserindo outras funções, por exemplo, se eu quisesse somar uma terceira célula aqui, então vou imaginar que aqui eu quisesse somar essa célula. Notem que ele vai colocando cores diferentes. Cada informação, cada célula que eu fizer referência a ela vai colocar de uma cor diferente. Então se eu incluísse, por exemplo, mais uma informação aqui, por exemplo, você já vê que ele colocou na cor verde. E assim sucessivamente, se eu colocar 50 células, fazer referência a 50 células, cada célula ele vai identificar uma cor diferente para que fique mais fácil a gente poder identificar, ok? Então, eu clico em Enter e aí ele traz o 67. Quando eu posiciono na célula e clico em F2, ele vai me mostrar todas as células que estão sendo consideradas para essa função. Okay? Da mesma maneira, quando a gente utiliza o sinal de menos, então vou escrever menos aqui só para ficar mais fácil da gente identificar, o procedimento é o mesmo. Começo sempre uma fórmula pelo sinal de igual, sempre tenho que fazer referência a uma célula, ou eu preciso digitar essa informação na minha fórmula. Então, neste caso, eu vou dar um exemplo diferente. Então, eu vou digitar 100 menos uma célula. Então, eu posso fazer referência a uma célula qualquer. Então, quando eu coloco sinal de igual, que é uma fórmula, 100, que é uma informação estática que eu estou digitando, menos, faço a referência a uma célula e clico em Enter, ele também faz a operação da mesma maneira, ok? Se eu quisesse acrescentar uma informação nessa célula, eu teria, entre outras, duas opções. A primeira delas seria vir aqui na minha barra de fórmula, na sequência da minha fórmula, eu clico com o meu cursor ali e, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse fazer uma operação de soma agora. Então, eu coloco o sinal de mais e digito um número ou faço referência a uma célula para acrescentar na minha fórmula e clico em Enter aqui, ok? A próxima, a gente vai para o sinal, para a operação de multiplicação, e o procedimento é o mesmo, então eu sempre começo com o sinal de igual. Na sequência, ou eu digito algum número ou faço referência a alguma célula, e dessa vez eu vou fazer diferente. Então, eu vou fazer referência às duas células de cima. Então, eu vou pegar a célula J2 e vou multiplicar pela célula de baixo. No caso, o Excel, a multiplicação ela é identificada pelo sinal do asterisco. Então, quando eu aperto Shift e vou lá acima da tecla 8,
e utilizo o asterisco, ele tem a função de multiplicação. E na sequência eu faço referência à minha célula de baixo e clico em Enter. Então, para confirmar, eu posiciono na minha célula onde está a fórmula, clico em F2 e aí ele vai mostrar que a célula J2 é a soma, que é a informação em azul, e a J3 é a informação em vermelho, né, identificado pela operação de subtração que a gente fez na célula de cima. A nossa quarta operação é a divisão. Então, na divisão também o procedimento é o mesmo. A gente começa sempre pelo sinal do igual. E neste caso, a gente vai utilizar essa célula, que é a célula da multiplicação, o valor da multiplicação. E neste caso, o sinal de divisão no Excel ele é simbolizado pela barra. Então, eu coloco meu sinal de barra e venho para colocar o meu divisor, no caso 102, e clico em Enter. Coincidentemente, ele apareceu 67, porque no primeiro eu multipliquei e no segundo eu estou dividindo. Eu poderia muito bem fazer referência a outra célula, por exemplo. Então, lembrando que se eu quiser mudar a célula da operação, uma das maneiras que eu tenho é clicando na minha caixinha, na borda, quando ele forma esse X, e arrastar, e eu posso arrastar para onde ele quiser, para onde eu quiser. Então, cliquei aqui, novamente, clico em Enter. Ok? Então, essas foram as 4 operações matemáticas.